João 2, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 12 a 25. Façamos a leitura da palavra de Deus. Diz assim um texto sagrado: depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois os conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, estenda as suas mãos e ore para que o Espírito do Senhor me use nessa noite. Amigo Espírito Santo, essa é a tua bendita palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que fale poderosamente ao nosso coração por meio da tua palavra, que por meio da tua palavra nós sejamos ministrados, que por meio da tua palavra nós sejamos edificados, que o Senhor possa nos transformar, nos renovar, nos impactar por meio da tua palavra, Senhor. Pai, prega comigo nessa noite por meio do teu Espírito Santo, usa a minha boca como canal do Senhor, e que esta palavra possa ser bênção na vida de cada um de nós que estamos aqui para recebê-la. No bendito nome de Jesus oramos, para a tua glória e honra. Amém. Graças a Deus. Amém? Esse texto de João, capítulo 2, verso 12 a 25, esse texto que narra a purificação do templo por nosso Senhor Jesus Cristo, nos traz lições muito preciosas, lições que podem ser aplicadas tanto à nossa vida pessoal, quanto à nossa adoração pública e também ao nosso relacionamento com o nosso Senhor. Então nós podemos ter muitas aplicações desse texto aqui na nossa vida. Embora esse texto ele contém muitas verdades, hoje eu gostaria de destacar 3 lições principais. Tem muitas verdades aqui nesse texto. Nós podemos encontrar muitos princípios preciosos, poderosos aqui nesse texto, mas eu quero destacar apenas 3, que são verdades profundas, que nos confrontam, que nos orientam e ao mesmo tempo revelam o zelo de Cristo por uma adoração pura, por um coração sincero e por uma fé verdadeira. Então esse texto fala sobre tudo isso. E a primeira verdade que eu quero trazer para vocês nessa noite é que Cristo desaprova o comportamento irreverente na casa de Deus. Vamos dizer comigo? Cristo desaprova o comportamento irreverente na casa de Deus. O texto começa nos informando que Jesus chegou ali no templo e ele encontrou profanação no templo, no sentido de irreverência, porque as pessoas estavam ali vendendo bois, pombas, ovelhas, os mercadores, os cambistas, trocando moedas, fazendo câmbio de moedas ali. E Jesus disse: olha, não façam da casa de meu pai um mercado, não façam da casa do meu pai uma casa de negócios, uma casa de comércio. Havia então irreverência naquele lugar. Então esse evento da purificação do templo por nosso Senhor Jesus Cristo nos revela algo profundo.
Cristo desaprova toda forma de irreverência na casa de Deus. E é interessante porque essa passagem, não essa especificamente, mas essa situação, esse contexto de purificação do templo, aparece 2 vezes nas Escrituras. Acontece no início do ministério de Jesus. Aqui esse texto está narrando a primeira purificação. Talvez você, ao ler a Bíblia, pensou que a purificação do templo aconteceu apenas uma vez, e que Jesus se indignou apenas uma vez. Não, foram 2 vezes. Uma no início do ministério dele, que é essa que está registrada, que nós vamos ministrar hoje à noite, e uma segunda no final do ministério de Jesus, que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 12 a 16. E em ambas as situações, Jesus encontrou o mesmo tipo de profanação acontecendo ali no templo. O mesmo tipo de situação, o mesmo tipo de profanação acontecendo ali no templo. E é bem possível que os cambistas, eles trocavam dinheiro por um valor ainda maior. É como se eles estivessem cobrando juros. E por que eles faziam isso? Na lei, a Bíblia ordenava que aqueles que moravam muito distantes e que teriam dificuldade de levar os animais para o sacrifício, deveriam trocar os seus animais por dinheiro. Levariam o dinheiro ao templo e depois, levariam o dinheiro até Jerusalém e trocariam o dinheiro por os animais para sacrificarem. Então, a princípio, para facilitar, havia esse ministério. E o que começou como ministério para facilitar a vida dos adoradores, se transformou em um ganho, se transformou em um lucro, se transformou numa profanação do templo, mudou todo o propósito da adoração. E Jesus chega naquele lugar e encontra essa situação. E ele então faz um chicote. E é interessante isso, porque Jesus não é tomado por uma ira repentina. Deu tempo ele ponderar e pensar, deu tempo ele fazer aquele chicote. E ele começa então a virar a mesa dos cambistas e a ordenar: tira essas coisas daqui, tira essas pombas daqui. E a expulsar os cambistas do templo, e a expulsar aquelas ovelhas e aqueles bois do templo, e a dizer: não faça da casa do meu pai um mercado, não faça da casa do meu pai um comércio. Então nós somos lembrados, por exemplo, em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, sobre reverência com o templo, com a casa de Deus, no sentido, no lugar que a gente adora. É claro que a casa de Deus hoje é muito mais do que o prédio físico, mas esse lugar, ou qualquer lugar de adoração ao Senhor, qualquer lugar que nós separemos para adorar ao Senhor, nosso próprio culto ao Senhor deve ser feito com reverência. E aí então, em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz assim: guarda o pé quando entrar na casa de Deus, aproximar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois estes não sabem o que fazem o mal. O que é guardar o pé ao aproximar-se ou a entrar na casa de Deus? Esse guardar o pé significa ter reverência com o lugar do culto, ter reverência com o culto ao Senhor, ter reverência com a adoração ao Senhor, porque Deus está buscando esses que adoram com reverência, que adoram com pureza de coração. Então mesmo hoje é possível nós estarmos presentes no culto e ainda assim profanar a nossa adoração, seja com pensamentos impuros, seja com maldade no nosso coração, ou seja com desejo de fazer o mal ao próximo. Tudo isso traz profanação. Então mesmo Jesus, que purificou o templo 2 vezes ali em Israel, Ele quer purificar o nosso coração, porque o nosso coração é o centro da nossa adoração a Deus. O nosso coração é o centro do nosso louvor a Deus. E esse coração, ele pode estar puro, ele pode estar sedento por mais de Deus, ele pode estar faminto pela presença de Deus, ou ele pode estar contaminado, profanado, com imundícias, com pensamentos impuros, com maldade, com ódio, com rancor, com ressentimento, com desejo de fazer mal ao próximo, com desejo de vingança. Tudo isso pode estar em nosso coração, que é o templo também onde o Espírito Santo habita. Então aqui nós podemos fazer aplicação para 2 templos. Tem o templo físico, mas também tem o templo espiritual, que é o nosso coração, onde o Senhor Jesus habita, onde o Espírito Santo habita, onde Ele quer estar. E é importante que nós permitamos que o Senhor purifique o nosso coração, porque se o nosso coração não for puro, nós não podemos apresentar a Deus uma adoração verdadeira, uma adoração genuína, uma adoração sincera. Então assim como Jesus purificou o templo, Ele deseja purificar o nosso coração. Por meio de sua santa palavra e da autoridade do Santo Espírito, Cristo quer nos limpar de tudo que nos contamina e que transforma a nossa adoração num mero ritual, sem espírito e sem verdade. A Bíblia nos fala em João capítulo 4, versículo 23,
que o Pai procura aqueles que são verdadeiros adoradores, e que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, na nova aliança, não tem mais a ver simplesmente com o lugar em que nós adoramos, mas como nós adoramos. A nossa adoração não pode ser apenas ritualística, não pode ser apenas cerimonial, não pode ser uma adoração sem espírito, sem verdade. A nossa adoração precisa ser pura, precisa ser sincera. O foco da nossa adoração tem que ser Deus e Ele mesmo, e Ele só. Então, se nós contaminarmos o nosso coração com todas essas coisas, a nossa adoração vai ficar contaminada, profanada, e o Senhor vai precisar nos purificar. E o Senhor vai precisar nos limpar, trazer purificação ao nosso coração. A Bíblia nos mostra que mãos limpas e um coração puro são requisitos fundamentais para uma adoração que agrada a Deus. Vamos dizer comigo? Mãos limpas e um coração puro são requisitos fundamentais para uma adoração que agrada a Deus. Olha o que a Bíblia nos fala em Salmo 24, versículo 3 e 4. Nós acabamos de ler há pouco instante, Salmo 24, versículo 1, no início. Mas o verso 3 e 4 diz assim: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses estranhos. Vamos ficar com a primeira parte? Quem poderá subir ao monte santo do Senhor, ao monte do Senhor? Esse subir ao monte do Senhor é uma metáfora de adoração, de se prostrar diante do Senhor para adorar, de um relacionamento verdadeiro com Deus, de um relacionamento sincero com Deus, de uma vida entregue, de uma vida que cultua a Deus, não apenas de um culto, mas de uma vida que cultua a Deus, em que o culto em nossa vida, em que a adoração em nossa vida é um estilo de vida. E a pergunta do salmista é: quem poderá subir ao monte do Senhor? Ou seja, quem pode estar em um relacionamento correto com Deus? Quem pode viver uma vida de adoração? Quem pode viver a adoração verdadeira como estilo de vida? Quem pode entrar? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro. Então, mãos limpas e coração puro é requisito, irmãos, para a nossa adoração. Requisitos fundamentais. O que são mãos limpas? Mãos fala de obras, de atos. Os nossos atos, as nossas ações precisam ser purificadas pelo Senhor. Mas coração fala de nosso interior, fala do centro do nosso ser, fala de nossas motivações, as motivações que estão inseridas no nosso interior, as motivações intrínsecas, as motivações internas. Nós precisamos ter essa pureza em nossas motivações, porque não é apenas o que nós fazemos, mas como fazemos e por que fazemos. Deus medirá muito mais as motivações do nosso coração para aquilo que fazemos do que o que fazemos em si. O que nos motivou a fazer o que estamos fazendo? Então, o que nos motiva a adorar? O que nos motiva a vir aos cultos semana após semana, nas quintas, nos domingos, nas quartas de madrugada? O que nos motiva a ir para a célula? O que nos motiva a estar na nossa célula semana após semana, a convidar nossos amigos para estar nas células semana após semana? O que nos motiva para servir no reino de Deus? O que nos motiva para fazer o que estamos fazendo? O que nos motiva a pregar? O que nos motiva a trabalhar com crianças? O que nos motiva a trabalhar no ministério de louvor? O que nos motiva a servir como diáconos, diaconisas na casa de Deus? O que nos motiva a prestar nossa adoração, seja com culto, com palavras, com ações, com serviço? Quais são as motivações? As motivações têm a ver com o nosso coração. Amém? Então o Senhor, Ele vai julgar não só o que fazemos, mas o porquê fazemos o que fazemos, porque isso é motivação. Então, mãos limpas refere-se a obras, a ações, mas um coração puro refere-se à motivação interna, a motivação do nosso interior. Mãos limpas e coração puro são requisitos fundamentais para que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. E o Senhor quer nos purificar. O Senhor deseja nos purificar. É interessante porque essas duas passagens, elas estão conectadas. No último domingo que eu preguei, que foi o domingo antes da viagem, eu falei sobre Jesus transformando água em vinho na festa de casamento. Isso é simbólico, isso aponta para o encontro de Jesus com sua noiva. O primeiro milagre que ele fez foi no casamento. Jesus valoriza o casamento. O casamento é símbolo da união de Deus com o seu povo, é símbolo da união de Jesus com a sua igreja. Aponta para a volta de Jesus, onde acontecerá a grande festa de casamento, as bodas do Cordeiro chamado. Mas esse texto também aqui é profético, porque a Bíblia diz que quando o Senhor vier, quando o Messias vier, Ele nos purificará.
como o fogo do ourives e como o sabão do lavadeiro. Haverá uma purificação. Então essa purificação que Jesus fez aqui no templo, que Ele deseja fazer em nosso coração, acontecerá de forma ainda mais poderosa por ocasião da volta de Jesus. Porque esses dois textos, se você for ler, os dois estão no capítulo 2 de João. Os dois textos, as duas verdades aqui. Tanto Jesus transformando água em vinho na festa de casamento, como a purificação do templo. Logo após Jesus transformar água em vinho na festa de casamento, o texto fala sobre a purificação do templo. Os dois apontam para a volta de Jesus. Quando Ele vier, Ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Mas nós precisamos permitir que Ele faça essa purificação em nós agora, hoje. Ele não purificou o templo porque odiava aquelas pessoas, nem porque queria envergonhá-las, nem porque queria ridicularizá-las. Pelo contrário, porque Ele as amava profundamente. Assim como Jesus quer nos purificar, não é porque Ele nos odeia, não é porque Ele quer cortar o nosso barato, não é porque Ele quer jogar água fria em nosso fogo, não, é porque Ele nos ama. E Ele sabe que uma vida impura pode nos levar para distante de Deus e para distante do propósito de Deus, porque Ele sabe que uma vida impura faz com que a gente perca muitas das bênçãos que Deus tem para a nossa vida, porque Ele sabe que uma vida impura vai manchar a nossa identidade, quem nós somos em Cristo, e nós ficaríamos com a nossa alma, o nosso caráter e o nosso interior deformado. E Deus não quer que nós sejamos pessoas deformadas. Parece que... Ei. Então, Ele quer que nós sejamos assim, íntegros. Amém? Diga glória a Deus se você está entendendo. A segunda verdade que nós encontramos nesse texto, nós estamos estudando João capítulo 2, a partir do versículo 12 até o versículo 25. João 12. A bateria falhou aqui. Então o texto diz assim o texto sagrado. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos, como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam a este templo, e eu levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Amém? Olha que interessante isso. O texto diz que quando os fariseus perguntam: que sinal fazes tu? Qual a autoridade para confirmar essa autoridade? Com que autoridade você faz essas coisas? Que sinal fazes tu? Olha que interessante, Jesus, ele aponta para o seu próprio corpo, metaforicamente. Ele diz: destruir esse templo, se referindo ao seu próprio corpo, e em 3 dias o reedificarei. Os fariseus não entenderam, eles disseram: como é que isso vai acontecer? Como é que você vai destruir esse templo que levou 46 anos para ser construído?
e você vai destruir esse templo, e você vai edificar esse templo em 3 dias. Como isso é possível? Como é possível destruir o templo que levou 46 anos e construí-lo novamente em apenas 3 dias? Mas o texto diz que Jesus estava se referindo ao seu corpo. Ao seu corpo. Agora, olha que interessante. O versículo diz assim: depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Quando foi que os discípulos lembraram-se e creram e entenderam aquela palavra? Quando foi? O texto está dizendo, quando foi que isso aconteceu? Depois da ressurreição. Você é pregador mesmo, varão. Prestando atenção. Depois da ressurreição. Eu comecei essa mensagem dizendo que essa primeira purificação aqui aconteceu onde? No início ou no final do ministério de Jesus? Essa que eu estou falando, no início ou no final. Eu disse que 2 vezes Jesus purificou o templo. No início. Essa foi a primeira. A segunda aconteceu no final. Então essa aconteceu no primeiro, no início do ministério de Jesus. Então observe, Jesus dá essa palavra no início do seu ministério. Ou seja, 3 anos e meio antes da sua ressurreição. Mas os discípulos só se lembraram dessa palavra, e eles só entenderam essa palavra, e eles só compreenderam o significado espiritual dessa palavra 3 anos e meio depois. Entenderam? Então, eu vou voltar aqui para você entender o que eu quero dizer. Algumas verdades espirituais só serão compreendidas com o tempo. Algumas verdades espirituais só serão compreendidas com o tempo. O texto diz, depois que ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra de Jesus, na palavra que Jesus dissera. Então durante 3 anos e meio, aquelas palavras pareciam sem sentido para eles. Durante 3 anos e meio, aquelas palavras ficaram como sementes adormecidas, plantadas em seus corações, até que o Espírito Santo as vivificasse no momento certo. 3 anos e meio passaram e nada, eles não compreendiam o significado. Nem os fariseus entenderam, e nem os discípulos de Jesus entenderam. Eles não compreenderam que quando Jesus falou, destrua esse templo e em 3 dias o reconstruirei, Jesus estava falando sobre o seu próprio corpo. Jesus estava falando sobre sua morte e ressurreição. Nenhum discípulo entendeu isso. Nem os fariseus entenderam e nem os discípulos de Jesus entenderam. Ninguém entendeu. Só depois de 3 anos e meio é que eles vieram entender. Só depois de 3 anos e meio que eles vieram compreender o sentido daquelas palavras. O que Jesus estava dizendo. Por isso quem prega, quem ensina, quem discipula, não deve desanimar. Amém? Da mesma forma pode acontecer hoje. Pregações, conselhos de pais, orientações pastorais, muitas vezes não são ouvidos, são ouvidos, mas não compreendidos de imediato. Às vezes o pai fala com o filho algo e o filho não entende o porquê que o pai falou aquilo, o que o pai corrigiu daquela forma, por que o pai orientou daquela maneira, o pai ou a mãe. E os filhos sempre querem um porquê, não é verdade? Muitas vezes o pregador ensina algo e as pessoas não compreendem de imediato, não entendem. Às vezes o pastor dá uma orientação e a ovelha não entende de imediato, mas coisa boa é obedecer, irmãos. Já diz o ditado, quem tem juízo, obedece. Deus dá pastores a gente, Deus dá paz para a gente, para evitar da gente cair, irmãos, para evitar a gente ter acidentes desnecessários, para evitar que a gente se machuque desnecessariamente. Toda palavra que meu pastor me orientou, cada palavra que meu pastor me direcionou, foi para me livrar de uma arapuca do capeta. Eu não me basto. Eu caminho com o meu pastor há 23 anos, não é porque eu sou pastor, que eu não devo ter pastor. Eu sigo alguém que é mais velho do que eu em idade, que tem mais tempo de casado do que eu, e que tem mais tempo de ministério do que eu, e que acima de todas essas coisas é um santo homem de Deus. É um homem que tem intimidade com Jesus, é um homem que anda com Deus, é um homem que leu a Bíblia mais do que eu, é um homem que já jejuou mais do que eu, é um homem que já orou mais do que eu. Como é que eu vou negligenciar as orientações desse homem de Deus?
Como é que eu vou negligenciar essas orientações desse homem de Deus que me ama, que eu sei que ele me ama e que quer o meu bem? Mesmo que eu não compreenda tudo, depois eu vou entender, porque algumas verdades a gente não entende de imediato. A gente vai entender depois. Eu tenho certeza que Jonathan e Carol, os meus filhos que já são casados hoje, eles compreendem muitas coisas hoje que eu ensinei eles antes, que hoje eles compreendem com mais facilidade. E eu tenho certeza que quando eles tiverem os filhos deles, que espero em Deus que não demore muito, eles vão compreender muito mais. Porque você talvez só compreenda um pouquinho os seus pais quando você passa a ter filhos. E quando os filhos começam a entrar em certas fases. Eu só fui compreender a minha mãe quando ela tem as birras comigo na adolescência, quando eu estava enfrentando os desafios dos meus filhos na adolescência. As crises deles na adolescência. Aí eu fui compreender a preocupação da minha mãe, os abusos da minha mãe, a chatice, entre aspas, da minha mãe, a preocupação dela comigo, porque eu achava que era apenas chatice, que era apenas implicância, que ela não me entendia, que ela estava em outro mundo, outra cabeça, que ela era careta. Mas quando eu tive filhos adolescentes na mesma idade, passando por crises, não iguais às minhas, mas diferentes das minhas, eu fui entender o que é ter filhos adolescentes. Então tem coisas que você não compreende no momento, você vai compreender depois. Então muitas verdades espirituais é da mesma forma. Então com o tempo, com as circunstâncias apropriadas, o Espírito Santo traz essas palavras de volta, iluminando o entendimento e transformando vidas. Então de repente uma pregação que foi dada aqui há 3, 4, 5 anos atrás, um ensino, uma orientação, até uma orientação no particular, você não compreende naquele momento, você talvez não tenha a maturidade espiritual necessária para entender, mas aí você passa por uma determinada situação, você passa por uma determinada circunstância, aí o Espírito Santo ativa aquela palavra no seu coração, e você vai dizer, bem que o pastor falou, bem que o pastor avisou, bem que o meu pai me disse, bem que minha mãe me falou. É assim ou não é? Bem que minha mãe me falou, bem que meu pai me falou. Quer dizer, você é ativado, o Espírito Santo ativa aquilo na sua memória, traz aquele entendimento para você, e você entende o que o Espírito Santo está falando, mas às vezes precisa de tempo, você não compreende tudo. Agora sim, irmãos, você não precisa compreender tudo, você só precisa obedecer. Você está entendendo? Porque a gente às vezes fica igual criança birrenta, sabe quando os pais falam com o filho faz isso, por quê? Filho faz isso, porque ele quer saber o motivo de tudo. Você não precisa saber o motivo de tudo. Deus não tem que explicar a gente tudo. Quando Deus chamou Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que te mostrarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está mostrando a Abraão, passo a passo, à medida que ele obedecia. Deus não revelou toda a trajetória para Abraão, mas à medida que Abraão foi dando passos de obediência, Deus está revelando o caminho. Deus está mostrando para ele. Você está entendendo, sim ou não? Então, à medida que você dá passos de fé e obediência, porque fé e obediência estão ligadas, Deus está te revelando a trajetória. Ele não te mostra o caminho todo, Ele só te dá uma ordem. E quando você obedece àquela ordem de Deus, Ele vai te mostrando. Você obedece e Ele vai te mostrando. Mas se você não obedece a primeira ordem, Ele não vai te mostrar o percurso todo. Então a gente às vezes fica igual criança birrenta, querendo saber de Deus tudo, porquê de tudo, porquê de tudo. Você não precisa saber o porquê de tudo, você só precisa obedecer. Deus não tem que nos dar explicação de tudo, Ele só quer que a gente obedeça. Então quando Deus dá uma ordem em sua palavra, ou quando Ele usa pessoas de Deus para nos mostrar algo na palavra e requer que nós obedeçamos, a gente precisa obedecer. Amém, queridos? E à medida que a gente obedece, Deus vai se revelando a nós, Deus vai clareando o caminho, Deus vai clareando os passos. Por isso que a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por quê? Porque à medida que você caminha em obediência, o caminho vai se clareando. O caminho não está todo claro de uma vez, mas à medida que você vai dando passos de fé e obediência, o caminho vai ficando cada vez mais claro para você. Quantos estão entendendo? Então é preciso obedecer. Por isso, como eu disse, quem prega, quem ensina, quem discipula, não deve se desanimar. Por quê, pastor? Porque às vezes você está ensinando a mesma coisa para um discípulo, ou você está ensinando a mesma coisa para o filho. A mesma coisa, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Meu Deus, parece que não entende, parece que não compreende.
mas às vezes só vai entender lá na frente. Você vai compreender lá na frente. Só vai ter a revelação lá na frente. Eu estava conversando com um pastor, acho que você estava presente na hora também, e ele disse que tinha conversado com um pastor, amigo dele. Ele disse assim: olha, o seu chamado é ficar nesse trabalho aqui, cuidando dessas pessoas aqui no centro de recuperação. Você não foi chamado para ser pastor de igreja. Aí ele disse por quê? Você estava presente, você lembra? Ele disse: por quê? Você fica com essas pessoas aqui 3, 4, 5, 9 meses no máximo, ensinando tal. Quando essas pessoas passam por esse processo de libertação, você as envia e vem outras pessoas. Então, o máximo que você fica com a pessoa em um mesmo ciclo aqui é 9 meses. Um pastor aconselhando o outro. Mas você não pode ser pastor local, de igreja local. Porque ele tinha sido e não tinha dado certo, né? Você não pode, ele disse: sabe por que você não pode? Porque o pastor de igreja local fica com a pessoa 1 ano, 2, 3, 20 anos, 30 anos. A mesma pessoa, os mesmos problemas, e alguns com problemas crônicos. Os problemas crônicos, tem gente que os problemas são crônicos, é os mesmos. Você vai ver aquela pessoa: pastor, precisa de um gabinete, precisa de um aconselhamento, você aconselha, é o mesmo problema. Daqui a 3 meses é o mesmo problema, daqui a 1 ano é o mesmo problema. E o pastor, ele tem que ter, como eu aprendi com o apóstolo Zelito, o saco da paciência furado. O que significa isso, pastor? Ele nunca pode encher o saco. Sabe quando alguém diz assim: olha, eu enchi o saco, estou de saco cheio. Então o saco da paciência do pastor tem que ser furado, nunca pode encher o saco. Então o pastor tem que ter essa paciência, essa graça de Deus para lidar com as pessoas, para ouvir às vezes as mesmas coisas, para ouvir às vezes os mesmos problemas, para orar muitas vezes pelas mesmas situações. Porque tem coisas que mudam e tem coisas que não mudam, porque faz parte da constituição da pessoa, infelizmente. Nós somos humanos. Outra coisa é você lidar com processos, com máquinas, com computadores, que respondem a processos, que responde a comandos, que lhe dá precisão no que você faz. Você, por exemplo, digita o número na calculadora e manda que ela subtraia, ou some, ou faça a divisão, ou multiplicação, ela vai fazer exatamente como você diz e vai lhe dar o resultado que você precisa. É exato, mas lidar com pessoas é diferente, não é assim. Lidar com filhos não é assim. Você tem 3 filhos, 4 filhos, 2 filhos, e eles são diferentes uns dos outros. O que serve para um não serve para o outro, a forma que você lida com um não dá para lidar com o outro. Então, queridos, você não pode desanimar quando você prega, você não pode desanimar quando você ensina, você não pode desanimar quando você discipula. Não pode, por quê? Porque às vezes aquele filho, ou aquele discípulo, ou aquela ovelha, não vai entender no momento, mas lá na frente vai entender. Lá na frente vai compreender. E a Bíblia diz que o seu trabalho não é vão no Senhor. Então, certas verdades espirituais exigem tempo para que a pessoa compreenda. Certas verdades espirituais exigem tempo para serem digeridas. Você está entendendo? Quantas pessoas saíram da igreja porque, ao confrontá-las em amor, e dificilmente, irmãos, você sabe o que eu estou falando, é verdade. Dificilmente eu fico nervoso com a pessoa. Dificilmente. Eu me controlo o máximo, às vezes até estou tremendo por dentro, mas me controlo. Então, mesmo confrontando em amor algumas pessoas, elas saíram da igreja porque acharam assim: não, ele não quer o meu bem. É como se eu estivesse jogando um balde de água fria sobre os desejos, as emoções daquela pessoa. Na verdade, eu estava vendo coisas que aquela pessoa não conseguia ver e vendo o resultado que teria no final. Ontem eu estava descendo e eu encontrei 2 pessoas. E eu fiquei pensando assim: puxa vida, essas pessoas não deviam estar aqui onde estão agora. Nós as vimos, mas ela não nos viu. E eu pensei, se tivesse seguido nosso conselho, a nossa orientação, elas estariam bem melhor do que estão agora. Mas porque não seguiram, porque se rebelaram contra esse conselho, contra essa orientação, porque pensaram
que a nossa orientação era uma tentativa de manipulação, era uma tentativa de sobrepor a vontade delas, era uma tentativa de, de destruí-las, interpretaram errado o nosso ensino, o nosso conselho. Olha a condição que essas pessoas estão agora. Olha como elas estão. Então deixa eu dizer algo para você. Não desanime. Quem sabe lá na frente, o Espírito Santo ative tantas verdades que eu já ensinei para essas pessoas e que hoje elas não estão vivendo, mas que o Espírito Santo vem ativar, ela vai lembrar. Elas vão dizer talvez daqui a 20 anos. Espero que seja antes. Bem que o pastor Josivaldo falou. Bem que ele falou sobre isso. E elas voltem para o Senhor. Porque, irmãos, certas verdades espirituais exigem tempo. Então Jesus discipulou os seus discípulos, falou, mas quando ele falou assim, olha, destrua esse templo e daqui a 3 anos, e daqui a 3 dias ele será reconstruído, ele estava falando da sua ressurreição. Ele seria morto e em 3 dias se ressuscitaria. Os discípulos não entenderam. Não foi só os fariseus que não entenderam, não foi só os escribas que não entenderam, não foi só os doutores da lei que não entenderam, também os discípulos de Jesus não entenderam. Os próximos, os que caminhavam com Jesus também não compreenderam. Às vezes você ensina algo para os seus filhos, ele não entende. Às vezes você ensina algo para os seus filhos, eles não compreendem. Paciência, paciência. Principalmente se você tem filhos adolescentes. Quem tem filhos adolescentes aqui? Ok. Eu já passei por isso. Tenha paciência. Tenha paciência. Amém? Quem tem filho criança, se preocupe não que sua vez vai chegar. Uma coisa é os filhos crianças, outra coisa é adolescente. É outra vibe. É outra situação. Entendeu? Essa transição entre a infância e a fase adulta. Eles acham que já são super maduros, que podem fazer tudo, e acham que os pais não sabem nada, não estão com nada. É extremamente desafiador. Então você tem que ter paciência. Seu ensino, a sua doutrina na palavra, a sua pregação vai surtir efeito. Amém? Olha o que a palavra de Deus diz quanto a isso. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O trabalho de vocês no Senhor não será inútil, seja o trabalho na sua casa. Como é o trabalho do Senhor em casa? É quando você discipula os seus filhos. É quando você ensina os seus filhos a palavra. É quando você fala as mesmas coisas ensinando a palavra, até repetitivamente. É quando você discipula gente. É quando você lidera a célula, discipulando ali, cuidando daquelas pessoas na célula, no discipulado. Quando você pastoreia, quando você prega, quando você faz qualquer coisa no Senhor, às vezes parece não surtir efeito de imediato. Mas não se preocupe, a semente da palavra foi plantada. E na hora certa, o Espírito Santo vai ativar e aquela semente vai dar frutos. Nas circunstâncias adequadas, aquela semente vai germinar e aquela palavra vai dar fruto. Porque os discípulos só foram compreender a palavra 3 anos e meio depois. Qual era a circunstância? A circunstância da ressurreição de Jesus. Naquela circunstância poderosa da ressurreição de Jesus, o Espírito Santo fez com que eles lembrassem daquela palavra que Jesus tinha dito 3 anos e meio antes. E eles entenderam que Jesus se referia ao corpo dele e não ao templo físico. Jesus se referia à ressurreição e não à reconstrução. Que Jesus havia usado uma metáfora para falar de coisas espirituais, mas eles só foram compreender 3 anos e meio depois. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então não se desespere, tenha paciência. Eclesiastes 11:1 diz assim: lance o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Pão como um semente de trigo. Eu queria que Pati lesse nessa versão aí, Pati. Eclesiastes 11, versículo 1, na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, na NH, Nova, NTLH, NTHL, Nova Tradução na linguagem de hoje. Amém? Eclesiastes 11, versículo 1. Olha o que diz esse texto. Se você tem aí no seu celular essa versão, leia também, por favor.
Como é que diz? Só um. Amém? Lance sobre as águas o seu pão, a sua semente. Empregue em bons negócios. Né? No tempo certo virá o lucro, o resultado. Então lance a semente. Não pense que o seu trabalho vai ser inútil. Sabe, esse trabalho de discipulado é um trabalho extremamente cansativo, extenuante. E aí eu estou usando discipulado não apenas discipulado de cristãos para Jesus, mas de discipulado dos teus filhos para Jesus. Esse trabalho de discipulado, de ensino constante, é doído demais. É por isso que muitas pessoas hoje não querem ter filhos. Por quê? Porque dá trabalho, irmãos. Criar filhos dá trabalho, muito trabalho. Exige tudo de nós, não é verdade? Sacrifício, renúncia, entrega, oração, dedicação, tudo, demanda tudo. Vocês não têm noção, até os meninos chegarem nessa idade que eles têm hoje, os meus filhos, meu Deus do céu, você não tem noção quanto sacrifício, quantas renúncias, quantas orações, quantas lágrimas, quanta batalha espiritual. Você só vai entender algumas verdades que nós estamos ensinando para eles, muito.